A gente está aqui com um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, um dos maiores atletas que já passaram pelo nosso país. Ele que agora tem um novo desafio, ele que agora tem um jogo de despedida muito especial, ele que é ídolo de uma das principais torcidas aqui do nosso país. Estou falando dele, Paulinho. Seja bem-vindo aqui, Paulinho. Agora que você está com um novo desafio, você também tem um jogo de despedida muito especial. Como é que passa agora esse exato momento para você? Como é que a sua cabeça, neste exato momento, está ficando agora nesse final de ano de 2024, com esse jogo de despedida, também, é claro, com o seu novo desafio? Bom, primeiro, obrigado aí pelo carinho, né, pelo respeito que vocês têm por mim, que os torcedores têm por mim, torcedores corintianos, palmeirenses, são paulinos, santistas, todas as instituições, eu agradeço muito. E agora com um novo desafio, né? Acabo de me apresentar aí no Mirassol como coordenador técnico, uma situação que eu já vinha me preparando durante quase 3 anos, é uma função que eu queria exercer, que eu trabalhei, estudei e busquei isso daí, né? E agora pronto para exercer a função da melhor maneira possível. O mais importante, como eu coloquei, é o meu caráter, a minha personalidade, a minha honestidade. Um ser humano que, graças a Deus, hoje eu tenho esse discernimento de ser um exemplo para muita gente, então isso, no meio do futebol, ele conta bastante. Obviamente que o dia a dia, o trabalho não tem nada a ver, mas a minha personalidade, o meu caráter, todas as pessoas que me conhecem sabem o como eu sou profissional. E sobre a despedida, eu acho que, cara, acho que era justo, né? Porque me emociona, porque depois de 30 anos, né, jogando futebol, comecei com 5 anos de idade, e aí eu sempre coloquei para quando fosse ter essa despedida, falei para minha esposa, para as pessoas, né, que estão organizando também essa partida mais especial para ela, que seria um jogo sim de ter atletas, ex-atletas, né, meus amigos de televisão, da música, mas o foco também seria os meus amigos de infância, os meus filhos hoje, de poder jogar no estádio com 5, 6 mil pessoas. Né? Óbvio que a gente quer que o Canindé esteja lotado, com 14 mil, com 15 mil. Mas eu já vou dar um prêmio para eles de viver isso. E deles saberem como que é o futebol ali dentro. Para eles, porque muitas das vezes as pessoas que estão fora, os meus amigos, falam, pô, como que é? Você jogou para 90 mil pessoas, 100 mil pessoas. Eu falei, mas é diferente no Brasil. Porque no Brasil você joga para 5 mil, parece que você está jogando para 90. Devido à atmosfera, o amor que tem, né, o futebol brasileiro. Então essas experiências com os meus amigos, com os meus filhos, isso aí, cara, é o que vai ficar. Né? E todas essas pessoas que vão fazer parte dessa despedida, eu tenho certeza que tem um carinho muito especial comigo, com a minha família, tem um respeito comigo e também feliz, né, por vocês aceitarem essa parceria também, né, a Band, porque afinal de contas isso tudo é para, além de tudo isso que eu falei dos meus amigos, meus filhos, isso tudo é para fazer um Natal diferente para as crianças, né, todo o valor arrecadado vai ser aí revertido para fazer o Natal das crianças. Então acho que isso também é o propósito. Acho que isso é bacana as pessoas entenderem e saberem também. Conta um pouquinho para a gente também sobre alguns convidados para esse jogo muito importante também para você. Tô sabendo que tem caras aí, né, seus parceiros aí de Barcelona, Iniesta, tem Neymar também. Conta um pouquinho aí dessa galera que vai participar, desses seus amigos que estarão nesse jogo tão especial para você e também para as crianças que terão um Natal muito mais feliz, muito mais próspero em 2024. Bom, todos eles que eu fiz o convite, né, Iniesta, Cannavaro, Neymar, Thiago Silva, Piton, João Vitor, Fábio Santos, Júlio César, são pessoas que, Denilson, Amaral, são pessoas que, cara, eu tenho uma admiração e tenho certeza que estão felizes de participar desse evento, né? Óbvio que é uma data que ela é meia complexa, né? Perto de Natal, então muitas pessoas de fora, né? De Europa, assim, devido ao calendário, essas coisas e compromissos, eles acabam pensando bem, mas assim, convidei,
estão convidados, se vierem, cara, para mim seria um sonho, né? Ter todas essas pessoas, todos esses craques no meu evento. Mas é como eu falei, o mais importante nesse momento também são as crianças, né? E todas essas pessoas que vão estar lá no Canindé prestigiando, eles vão ver e não vão se arrepender do show e do espetáculo que eles vão participar. Muita gente falou também sobre o Canindé como o palco da partida, mas claro, você como ídolo do Corinthians, a galera fica também se perguntando por que não na Arena do Corinthians? E aí eu te faço essa pergunta. O Canindé era a primeira opção desde então, ou você procurou outros estádios, outras arenas? Como é que foi essa conversa para você realizar o jogo e para a escolha do estádio também? Quando nós começamos, né, a conversa, a programar esse jogo de despedida, e aí teve os dois estádios, né, que eu pensei, Canindé e a Arena, e aí dentro disso nós fomos trabalhando, né, eu e a minha esposa, para fazer uma logística e que fosse bom para todo mundo. E daí, depois que a gente foi conversar portuguesa, as pessoas também, os corintianos, né, me perguntando, o que acontece? No dia 14 ou 15 teria a final da Copinha Feminina. Então, a princípio seria a final no Canindé, dessa Copinha Feminina. Então não daria já para fazer no dia 14 e 15. E aí na Arena, eu depois não cogitei 14 e 15, até pela vida que eu tô agora nessa nova etapa, também não iria dar tempo de fazer 14 e 15. Então ficou o final de semana do dia 21, e aí dia 21 o Canindé estava livre, e dia 21 a Arena tem um evento, né, grandioso, e aí não daria para fazer. Então assim, 14 e 15 não ia dar, porque pela minha vida, que eu estou vivendo agora, né, de acordo com o Mirassol, de uma nova fase da minha vida, de carreira aí. E aí sobrou o dia 21, que é onde conflitou nas datas, e o Canindé estava livre, e assim, e é o que eu sempre falo, e tá tudo bem, né? Se fosse na Arena também ia ser maravilhoso, vai ser no Canindé, vai ser maravilhoso igual, mas é só para explicar também o motivo, o porquê, porque muitas pessoas até perguntaram, questionaram, mas assim, no final das contas vai o corintiano, que eu tenho certeza disso, vai o palmeirense, o santista, o São Paulino, quem torce para o Mirassol, quem torce para todas as instituições. Acho que o propósito é esse, sabe? Vai o pessoal do Lausanne Paulista, que eu joguei futsal aqui na Zona Norte, então isso que é o bacana, né? Vai o pessoal do meu projeto do Prata da Casa, então tudo isso é importante eles saberem, porque não é que muitas pessoas questionam, não quis fazer na Arena, não. É porque teve conflito de datas e aí ficou o Canindé. Então é bom explicar também para que o torcedor entenda essa logística. O Paulinho, agora falando um pouquinho mais sobre a sua carreira em geral, né? Já a gente vai falar de Corinthians, a gente vai falar da sua nova etapa agora no futebol, como coordenador técnico do Mirassol, mas falando um pouquinho da sua carreira, né? Você, antes de chegar ao Brasil, de você chegar ao Bragantino também, você teve uma passagem pela Lituânia, pela Polônia, não foi uma passagem tão boa para você ao longo da sua carreira, pelo menos no início, assim. Queria que você relembrasse essa passagem, como é que foi, né, jogar lá nesses países que não são da primeira potência da Europa, e por que você decidiu retornar ao Brasil naquele momento para aí depois ter a sua carreira de sucesso e depois retornar à Europa em alta? Bom, em 2004 eu estava no Pão de Açúcar, né? Que era o PAEC. E daí cheguei em 2004 e em 2006 recebi um convite, o Pão de Açúcar recebeu, né, uma oferta lá para que eu fosse para a Lituânia, por empréstimo. Né, isso em 2006. E daí eu cheguei num momento que eu sempre falei que fui um cara muito de decidir as minhas coisas, né? E apenas com 17 anos eu tive que tomar uma decisão. Né? Obviamente que junto com a família, com meus pais, né, na época, com o pessoal do Pão de Açúcar, o Thiago Escuro, enfim. E aí, falei, não, eu vou. 17 anos, né? Tá tudo bem, vamos embora, não tem problema. E aí vou para a Lituânia. Eu sempre falo, o futebol da Lituânia realmente não tinha essa visibilidade, né? Só que para um garoto de 17 anos estava tudo ótimo, tudo era uma maravilha. Daí eu falei assim, ó, eu vou e vamos ver como é que vai ser. Aí eu saio daqui do Brasil, acho que maio, junho, no meio do ano, fico até novembro, e daí acaba o meu empréstimo, eu volto pro Brasil e chego no Thiago Escuro e falo, eu quero voltar para lá de novo. Mas por quê? A Lituânia não tinha essa visibilidade do futebol, mas a cidade era muito boa, era uma cidade bonita, eu estava feliz, eu estava contente, estava jogando.
Então aí eu fiquei. E aí fico 2006, fico 2007, e aí o mesmo dono do time da Lituânia, ele compra uma parte desse clube polonês, que é o ŁKS Lodz. E daí ele fala assim, ó, eu vou comprar uma parte, eu quero que você e o outro atleta brasileiro vão para lá. E aí eu já estava na Lituânia, só segui para a Polônia, né? E aí eu fico 2007 e 2008 lá na Polônia, e assim, faço um campeonato muito bom, mas aí devido a alguns problemas, né, sofri um pouco aí de racismo, né, na Lituânia. Na Polônia não, mas chegou um momento que o clube não estava tão organizado, né, na Polônia. Já estava aí para ser pai da Ana Beatriz, né? E aí eu decidi voltar, porque estava sofrendo, estava longe aqui da minha família. Falei, cara, entre passar isso fora do meu país ou dentro, eu passo dentro, né? E aí é onde eu volto, só que quando eu volto pro Brasil, eu vou no Thiago Escuro, no Pão de Açúcar, e falo que eu quero parar de jogar futebol. Isso 2008. E ele, pô, mas como assim? Eu falei, pô, sofri racismo, a questão financeira é ruim, pô, não dá, não quero mais. E fiquei 2 semanas em casa. Não fui mais pro Pão de Açúcar, fiquei em casa, aí deu 2 semanas, o Thiago me ligou e falou assim, cara, vem aqui no Pão de Açúcar. Fui lá no Pão de Açúcar, sentei e tal, ele falou, cara, o porquê disso? Eu falei, cara, eu acho que eu não preciso passar por isso. Aí, enfim, ele foi e me convenceu a voltar pro Pão de Açúcar. Falou assim, ó, fica aqui então, começa a treinar, tal, ver como você se sente. Aí é onde eu volto, 2008, aí eu saio de uma primeira divisão da Polônia, que mesmo que não tenha uma visibilidade, mas jogava para 15 mil pessoas já, né, 18 mil pessoas. Volto para cá para jogar a 4ª divisão, que era a Bzinha, né, a B1. E aí jogo a B1, 2008, a gente tem um acesso para A3, jogo a A3, 2009. E aí, da onde eu jogo A3, eu vou pro Bragantino em 2009, meio de 2009. E aí, depois do Bragantino, você vai pro Bragantino fica 1 ano, jogo Série B, jogo Campeonato Paulista. E aí, abril de 2010, eu chego no Corinthians. Você imaginaria, assim, no começo da sua carreira, você imaginaria que poderia jogar no Corinthians e ter o destaque que você teve com a camisa corintiana, a identificação também que você teve com a camisa do Corinthians em, vamos dizer assim, pouco tempo, porque você chega, você já se consolida também como um dos grandes jogadores do time e tem uma identificação com a torcida que ela é marcante até hoje. Eu só tive a noção de que eu chegaria no Corinthians quando eu estava no Bragantino. Eu chego no Bragantino em 2009, no meio de 2009 para a Série B. E daí acaba a Série B, eu faço uma boa Série B com o Bragantino. E quando chega no Paulistão, eu viro pro Thiago e falo assim pro Thiago Escuro, ó, vai ser meu primeiro e último Paulista no Bragantino. E coloquei isso na cabeça. Aí ele, mas pô, como assim? Eu falei, o primeiro e último, aqui eu não vou ficar. Fui lá, no segundo jogo contra o Corinthians, a gente joga no Pacaembu, Corinthians e Bragantino, nós perdemos de 2-1. E daí ali já começa o interesse do Corinthians, só que faltavam ainda 15 jogos. Então, para um garoto, né, você joga a segunda rodada só do Paulista, aí você vê o interesse do Corinthians, você fala, cara, mas o Campeonato Paulista tem muitos jogadores. Como é que você pode cravar numa segunda rodada que um atleta, né, do Bragantino vai para o Corinthians? É difícil, porque no meio da competição aparecem muitos atletas. E daí eu comecei, fui fazendo um bom Campeonato Paulista e fui, né, fazendo gols importantes para o Bragantino. O Bragantino não faz uma boa campanha, mas individualmente eu tenho destaque devido ao que eu fiz ao longo da competição. Mas é isso, eu tenho só a noção quando eu estou no Bragantino e é onde eu viro, né, pro Thiago Escuro e pro Marquinhos Chedi, que é o meu primeiro e último Campeonato Paulista no Bragantino. Quando você chega no Corinthians, o que você imaginou naquele momento, né? Você ia, né, para uma equipe de massa, uma equipe que é uma das maiores do futebol brasileiro. O que passou na sua cabeça naquele exato momento e qual foi a sua primeira sensação quando você pisou o pé no CT Joaquim Grava? Cara, quando eu chego no Corinthians 10, eu chego na Fazendinha, Parque São Jorge. Apresentação. E aí você vai caindo a ficha, né? Com o passar dos dias, não é no dia, com o passar dos dias você vai vendo que você
que você chega onde você sempre sonhou. Que é num clube grande, que é um dos maiores do mundo, que é realmente um clube diferente, uma torcida diferente. E daí você vai tendo a noção com o passar do tempo. E aí eu lembro que eu chego e você tinha, cara, Ralf, Jusilei, Elias, Edu Gaspar, Marcelo Matos, Boquita. Eu falei, cara, é impossível jogar aqui. Mas tá tudo bem. Vamos trabalhar, vamos treinar. Quando chegar o meu momento, se chegar o meu momento, eu preciso estar pronto, né? Dá pra chegar o meu momento e eu não estar preparado. E aí chega o meu momento, cara, fiquei treinando, trabalhando, apareceu a oportunidade, depois, né, o Elias foi embora, o Gisilei vai embora no ano seguinte, em 2011, e aí começa a aparecer a oportunidade, eu falo, cara, é essa. Para eu jogar no Corinthians tem que ser agora. Ou eu mostro o porquê que eu cheguei aqui, ou eu não jogo mais no Corinthians. E a sua participação no Corinthians foi tão determinante que você vai, depois do Corinthians, você vai pela primeira vez para a Seleção Brasileira Profissional, né? Você consegue a convocação já com o Mano Menezes, você consegue essa convocação, e aí também, né, nesse período, onde a gente tinha também uma grande concentração de jogadores do Brasil na seleção, você se consolida também como um dos principais jogadores, não só na Copa das Confederações, como também na Copa do Mundo de 2014. Como foi para você esses primeiros passos na seleção e também sua primeira competição profissional pela seleção, que foi a Copa das Confederações, onde você também foi um dos destaques, né, Paulinho? O Corinthians é o que eu falo, né? Quando eu saí do Corinthians, eu falei que os atletas, para eles entenderem onde o Corinthians pode levar eles, né? Pode levar eles a lugares que eles nunca imaginam. E o Corinthians me levou para a seleção brasileira, me levou para a Europa. O Corinthians me levou. Óbvio que sou eu, né? O meu trabalho dentro do campo, o dia a dia, os meus companheiros me ajudaram. Mas o Corinthians faz isso mesmo, né? Como os outros clubes grandes, a potência. Mas eu que estava lá, então ele te dá os caminhos para você, ó. Aí você escolhe para onde você quer ir. Então você chega numa seleção brasileira, que eu comecei a jogar mesmo no Corinthians em 2011, né? Fui firmando ali em 2011. E aí você já tem uma convocação, aí tem os títulos que você conquistou, né? Que eu conquistei com o Corinthians. E aí uma Copa das Confederações com seleção brasileira e uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o ápice, né, pro jogador. Então, eu olhando hoje friamente a minha carreira, eu sou um cara realmente privilegiado, né? Com 2 Copas do Mundo, com Copa das Confederações conquistada, com títulos importantes no Corinthians. Então, a Copa do Mundo, quando você joga, é uma coisa, assim, não tem comparação com nada. O nível é muito alto, né? Você tá jogando contra os melhores do mundo, contra as maiores seleções, então, assim, não tem comparação. É aquilo ali, e assim, você chega no seu ápice, né? Não tem mais, eu acho, que pra onde você ir. Então, eu sou um cara, eu tenho uma gratidão muito grande pelo futebol, quando eu jogava profissionalmente, e agora desse outro lado também tenho certeza que vou fazer um grande trabalho, mas Copa do Mundo é surreal. Você falou de Copa, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Copa do Mundo de 2014, que foi muito especial também por ser no Brasil, né? Então toda a torcida praticamente estava voltada também para vocês, mas no Corinthians você também não teve só um momento de tranquilidade, né, Paulinho? Foram dificuldades, inclusive vários ex-jogadores, treinadores do Corinthians falaram que o momento de maior pressão que eles viveram na carreira foi 2011 na eliminação para o Tolima na pré-Libertadores. Foi mesmo, Paulinho? Você acha que foi o maior momento de pressão que você também viveu? Na minha história no futebol foi a maior. Eu falo que o Corinthians, e todos que jogam no Corinthians, eles têm que entender. Quando eu falo tem que entender a cultura corintiana, eles têm que entender mesmo, porque 2011, se você não fosse firme, se não passasse por aquele processo, você não jogaria no Corinthians. Porque a pressão foi muito grande, né? Você tem uma eliminação como foi no Tolima, que para todo mundo é inaceitável, mas aconteceu. Então aí você tem que absorver, digerir e seguir trabalhando. Não dá para você ter uma eliminação no outro dia eu vou
pensar, não dá tempo de pensar, no título você tem que reagir. Então assim, foi a maior que eu já sofri na minha carreira, mas também é onde eu falei assim, eu vou jogar no Corinthians. Então assim, tem os dois lados, né? O lado de que pô, foi a maior realmente, é duro, é pressão todos os dias, quase um mês de pressão, de torcida, interno nós jogadores, mas nós tínhamos que reagir, nós tínhamos que dar a volta por cima. Como? Trabalhando, não tem outra forma. E conseguimos. E aí no final do ano vocês ganham o Brasileiro, 2012 vocês ganham a Libertadores e também o Campeonato Mundial. Mas antes da gente falar de 2012, ainda sobre a eliminação, muita gente queria a cabeça do Tite, muita gente pediu, né, a saída dele, do Corinthians. Como é que foi para vocês assim, logo depois da eliminação? Vocês se fecharam no vestiário, vocês fizeram meio que uma reunião para seguir em frente, para deixar isso de lado, seguir os objetivos? Primeiro que depois da eliminação que foi lá, né, não tinha clima para nada, né? Não tinha como conversar, não tinha como falar nada, ninguém. E aí o Ronaldo levanta e fala, a responsabilidade é minha, a culpa é minha. E aí todo mundo olha para ele, mas por que sua, né? Nós não falamos ali, ninguém falou nada, mas eu mesmo fiquei pensando, falei, pô, mas por quê? Eu joguei, ele jogou, o outro jogou. Ele falou, não, a responsabilidade é minha, a culpa é minha. Passou. Voltamos pro Brasil e tal. Eu falei, cara, se o cara tá assumindo toda essa responsabilidade, não, é nossa. Só que até então não tem como você, se o Ronaldo chama uma responsabilidade, a gente não sabe nem como se manifestar, né, para falar o contrário. Dentro daquilo, o nosso time foi começando a fechar daqui, blindar daqui, e aí uma decisão da diretoria do Tite permanecer, né, e aí a gente dá uma continuidade no trabalho, é onde a gente tem todas essas conquistas, mas o interessante para mim foi que nesse dia da eliminação no vestiário, o Ronaldo fala que a responsabilidade é dele, e nós atletas, né, paramos, olhamos e falamos assim, cara, nós vamos dar a volta por cima. E aí o elenco se fecha mesmo, se blinda, e aí nós vamos embora. Aí vocês ganham o Campeonato Brasileiro, e aí em 2012, a glória eterna Libertadores e a glória mundial com o Mundial de Clubes. Mas tem muito corintiano que fala que o gol mais importante da Libertadores não foi o do Sheik contra o Santos, foi o seu contra o Vasco da Gama. Finalzinho de jogo, você consegue aquele gol, 1-0 Corinthians e a classificação para a semifinal da Libertadores. Eu falo que, cara, aquele gol para os corintianos e para mim foi o número 1 da minha história, né? Foi o mais marcante, né? Assim, é uma coisa que eu assisto e fico sem entender e vou ficar sem entender por tudo, né? Pelo momento do clube, pela competição, eu estava buscando essa competição há muitos anos e você fazer parte dessa história. É simples, né? É se você pegar, tudo bem, eu participei desse título, mas o Corinthians me deu a oportunidade de participar dessa competição e estar em um elenco, em um grupo, de ter ganho. É simples assim a resposta, só que aí eu entro numa história realmente do Corinthians, de que é um gol importantíssimo, que é um passo importantíssimo na competição, porque afinal de contas, o atleta ele tem que entender os dois lados, o individual e o coletivo. Tem circunstâncias no futebol que você tem que pensar em alguns momentos individualmente e tá tudo bem. Mas o coletivo, você não consegue alcançar nada se você não tiver o coletivo. Então um gol marcante para mim, pro Corinthians, pro torcedor, pra instituição, para todo mundo, é um gol que o cara marca. Mas antes do gol, teve aquele lance do Diego Souza, né? O que passou na sua cabeça quando você viu o Diego Souza cara a cara com o cara? Você falou, meu, já era, acabou. O que passou Primeiro na sua cabeça? Primeiro que tá todo mundo no ataque, né? Então não tinha nem como voltar. Aí você tem que rezar, orar, o gigante fazer um milagre, né? Só que quando ele sai cara a cara com o gigante é difícil. Aí você vê o Pacaembu calado, aí você fala, não é possível que vai acontecer isso de novo. Só que aí acontece ao contrário, o gigante nos salva. Mas foi difícil. É um momento da partida, né, de tensão, e ali dentro do campo não dá pra você pensar muita coisa. Também não tinha como a gente evitar aquilo, porque todo mundo estava já no ataque, não dava tempo de voltar. E aí, graças a Deus, o gigante
nos salva e a gente consegue a classificação. Qual defesa para você foi mais impressionante? Essa ou pega aquele chute do Moses depois no Mundial? Eu acho que foi a do Diego Souza. A do Mundial também foi espetacular, marcante, mas a do Diego Souza foi mais. E depois que vocês passam do Vasco, vocês pegam o Santos na semifinal da Libertadores, o Santos do Neymar, o Santos do Ganso. Foi o time para você que foi o mais difícil que você enfrentou no futebol brasileiro, pelo menos na sua primeira passagem? Na primeira passagem foi a equipe mais difícil que eu enfrentei, era a equipe do Santos. Pela qualidade, pelo comportamento, taticamente era uma equipe muito equilibrada, né? E tem um cara diferente como era o Neymar. Então sim, foi a equipe mais difícil, e aí na Libertadores, na minha análise, a gente faz uma boa partida lá, né? Aqui no jogo de volta, a nossa equipe eu acho que não começa tão bem no primeiro tempo, né? Tanto é que a gente acho que vira o jogo 1-0 para o Santos, mas aí na segunda parte a gente realmente volta superior, consegue o gol, consegue a classificação, mas na minha opinião, a equipe mais difícil que eu enfrentei na primeira passagem. Até para marcar o Neymar, né? Como é que vocês faziam no vestiário assim, ó, vamos dar umas 3 Cara, isso é muito nele. trabalhado, né? O Tite fez um trabalho muito bom nessa época, né? De Corinthians. Nosso elenco era um elenco diferente. Acho que foi um dos melhores elencos que eu trabalhei na minha carreira, né? Naquela época, pessoas inteligentes, jogadores inteligentes, sabia o momento de cortar caminho, sabia a hora de parar o jogo, sabia a hora de acelerar, então era fora da curva esse grupo que nós tínhamos, né? Esses títulos aí que conquistamos. Então o Tite era muito claro assim nas cobranças táticas dele, né? Do lado direito nosso, que era por onde o Neymar atacava, preenchia muito bem os espaços, e nós éramos felizes, né? Nos duelos ali contra o Neymar, contra os outros jogadores que ali estavam. Então o Tite armava e preparava muito bem a equipe para que não corresse muitos riscos contra o Neymar. Com relação ao Mundial de Clubes, né, ainda mais nessa pegada sobre o Neymar, teve mesmo essa situação de que o Tite mostrou vídeos do Neymar para vocês treinarem a marcar na época o Hazard, que era o melhor jogador do Chelsea? O Tite mostrava sempre, né, os vídeos do Neymar, porque era um atleta diferente, né? Um atleta diferente, você tem que estudar ele, né? E ele mostrava mesmo, até para enfrentar uma equipe do Chelsea, com o Hazard e com outros jogadores que ali estavam, né? Então ele mostrava como nós deveríamos marcar, posicionamento, momento de agredir um pouco, momento de esperar. Então isso era muito bem, muito claro para a gente, né? Para nós atletas, principalmente ali no setor do nosso lado direito, nós tínhamos que ter muita atenção para que tanto contra o Neymar como contra o Hazard a gente conseguisse ganhar os duelos. Com relação também a essa situação do Corinthians no Mundial de Clubes, o Corinthians foi o último time não europeu a ganhar o Mundial de Clubes. E a gente já tem aí mais de 12 anos que isso aconteceu. Recentemente o Botafogo foi eliminado. A gente teve exemplos, né, de times brasileiros que inclusive nem chegaram à final. Você acha que o Corinthians vai ser o último time não sul-americano, não europeu, melhor dizendo, sul-americano ou não europeu no geral, a ganhar o Mundial de Clubes? Ainda mais nesse novo formato agora, com 32 equipes, com vários times da Europa? É óbvio que se torna muito mais difícil, né? E eu, um cara que estava lá nesse momento de 2012 com o Corinthians, com todo respeito às outras instituições, mas que assim continue, né? Que o Corinthians seja o último. Acho que é uma coisa assim, é muito que eu coloco sadia, né? Porque, cara, é normal isso, né? Dos clubes brasileiros às vezes ter isso, né? Isso se passaram 12 anos e nenhum outro clube aí conseguiu ganhar. Então, espero que continue dessa forma. E aí do Corinthians você vai para o Tottenham, você joga na Premier League, que é considerado aí o campeonato mais difícil do mundo, mais competitivo do mundo. É isso mesmo, Paulinho? A Premier League realmente é um futebol muito diferente. Dá pra gente falar que foi o campeonato mais desafiador que você já jogou em termos de tática, de técnica, de velocidade? Foi mais difícil para mim. Quando eu chego no Tottenham, era muita diferença da Premier League de hoje.
era muita força, né? Tanto é que eu tenho uma primeira temporada boa, só que a segunda temporada eu já sofro um pouquinho, né? Jogo ali poucos jogos, né? Tenho poucos minutos ali, mas a primeira passagem foi boa, né? Enxergo de uma forma positiva, mas foi desafiador. É uma Premier League de muita força, posição física, óbvio que tem a parte técnica, só que na minha opinião, acho que lá atrás, quando eu fui 13, 14, 15, acho que prevalecia a força ainda e não muito a técnica, né? Ela tinha, mas não era como é hoje. Então foi desafiador para mim. Qual foi o time mais difícil que você enfrentou lá na Inglaterra? Na Inglaterra, Manchester City. Já era embaçado. Já era difícil. Você tinha ali Agüero, Yaya Touré, aí vai, né? Davi Silva. Company. Foi, na Inglaterra foi mais difícil, Manchester City. E aí depois da Inglaterra você vai para a China. E era aquele momento que a galera falava, pô, o campeonato chinês agora com investimento, pode se tornar aí um dos grandes campeonatos do mundo. A China tinha, né, um projeto ambicioso de se tornar o campeonato chinês um grande campeonato. Como foi sua experiência na China, cara, para você jogar no Guangzhou Evergrande? Para mim foi maravilhoso, cara. Foi o lugar que eu fui, eu e a minha família foi muito feliz. Foram 5 anos e meio, né? No início gerou dúvidas, né, em todo mundo, da parte externa, porque, pô, vai pra China e tal, e normal também. Eu enxergava e enxergo hoje, enxergava como uma situação normal. Tudo faz parte do jogo, tudo faz parte do processo. Você sai de uma Premier League, você vai pro futebol chinês, todo mundo realmente vai pensar dessa forma. Mas poucas pessoas sabiam que eu queria jogar, que eu não estava jogando no Tottenham, que eu queria um desafio. Se fosse uma situação boa para mim, para minha família, onde nós sentamos aqui, conversamos, achamos bom, bacana, vamos embora. Então eu queria jogar na época. E aí aconteceu tudo, né? Foi a negociação, aconteceu, tal, eu fui. Eu fui muito, muito, muito feliz na China. Eu chego 2015, saio 2017, retorno para a China, há um período de 5 anos e meio, né? E saio da China só por conta da pandemia. Mas foi um lugar que eu e minha família nós somos felizes. E falam que o campeonato chinês também, por não ser um grande centro, por não ter tanta cobertura com relação ao Brasil, é um campeonato de nível técnico inferior e tudo mais. Eu queria a sua visão do campeonato chinês. Era complicado, era difícil, porque na época também tinha muitos brasileiros atuando também na China, né, Paulinho? Tinham muitos brasileiros jogando, acho que todos os times da Liga Chinesa tinham brasileiros. Obviamente, não tem como você comparar, né? O campeonato chinês com a Premier League, com o campeonato espanhol, o campeonato brasileiro, não existe essa comparação. Ele tem a qualidade dele e os outros têm a deles. Então, assim, não tem. Mas o mais importante para mim era o que era jogar. Independente de qualquer coisa, independente do que as pessoas colocavam. Que o nível é baixo, que é alto, que é médio, o importante era eu estar jogando. Tanto é que quando eu aceito o desafio, a primeira coisa que falaram, pô, mas você vai sumir agora do cenário de seleção brasileira. Eu falei, eu sei, só que eu quero jogar. Joguei uma Copa do Mundo, joguei Copa das Confederações, representei o meu país, fui campeão aqui no Brasil com o Corinthians e eu quero jogar na China. E eu sei que eu vou sair do cenário, mas eu quero ir. E as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Aí eu retorno para a seleção brasileira. Então, assim, mais uma vez uma decisão que eu tomo porque eu quero jogar. Tomo uma decisão porque eu quero ir jogar na China e eu quero jogar futebol. Não estava jogando no Tottenham e é normal, né? Não estava uma temporada bacana lá na segunda e aí aceito o desafio. Ô Paulinho, e na China, quando você chega na China, você tem algum perrengue aí com relação à língua, à cultura, à comida? Na primeira semana que eu cheguei, aí eu fiquei no hotel do clube, né? E era perto do hotel do clube não, desculpa, o hotel do dono do clube, que era próximo do CT. Aí fiquei ali, cara, só que era muito afastado do centro da cidade. Deu uma semana, eu virei pro meu empresário e falei, boss, não dá não, vambora. Ele, pô, calma, tal, você não vai ficar aí,
você vai lá pro centro da cidade, é porque é próximo do CT e tal. Aí eu falei, bom, tá bom. Aí passou 2 dias, 3 dias e nada, deu ir pro centro da cidade. Aí teve um dia que acabou o treino, o Elkson foi e falou assim, ô irmãozinho, vamos lá pro centro, pô, vamos almoçar lá, tudo. Ficar aqui, não tem muitas opções, pô, não é tão legal aqui, porque é afastado do centro. Aí o Elkson me levou num restaurante, lá no centro da cidade. Aí eu falei, boss, pode ficar tranquilo que tá tudo certo agora. É muito lindo, Guangzhou cara, a cidade estrutura pra família, sabe? Restaurantes, pra morar, pra viver. Eu acho que no futebol, eu sei que é muito difícil isso, muito difícil. Mas é importante também um atleta ter o tempo dele assim, sabe? De ele viver com a família, viver a vida. Aqui no Brasil é diferente devido a esse calendário, que são muitos jogos, e você joga domingo, daqui a pouco você tem que viajar na segunda para jogar quarta. E é um negócio, uma bola que, cara, você não, é o tempo inteiro assim, ó, você não consegue parar. Fala, pô, agora eu vou dar uma... É necessário, em qualquer área é necessário, né? Não aqui falando específico do futebol, mas qualquer setor isso era importante. E aí na China eu comecei a ter isso, sabe? Os dois lados. Meu lado, cara, profissionalismo, meu trabalho tem que fazer, e tinha um outro lado, né, de aproveitar o meu tempo livre. Então, o futebol brasileiro também, devido a esses jogos, esse calendário, e muitas pessoas falam, é difícil você ter isso, né? Mas na China era nesse momento aí que eu fui pro centro da cidade. Falei, ó, pode ficar tranquilo que aqui eu fico. E quem eram os seus parceiros lá, não só no Guangzhou, mas também em outras equipes lá da China, que você resenhava, trocava umas ideias? No Guangzhou estava ali eu, na época era eu, Elkson, Alan, tinha Ricardo Goulart, né, na primeira passagem, né? Aí dos outros clubes eu falava bastante com o Ramires, que estava lá, o Jô na época, Oscar foi depois já, acho que o Oscar foi 2015. O Oscar foi também na mesma época, 2015, nós nos falávamos ali bem, mas assim, era mais ali no Guangzhou, né? E aí a comissão técnica também era brasileira, que era o Felipão, mas a gente, cara, nós vivemos super bem, né? A gente não... De falar a verdade, cara, se você perguntar para todos os brasileiros aí que passaram ali pelo Guangzhou, vai ser a mesma resposta, eu tenho certeza. Viveram bem, não tem reclamação de nada. E aí do Guangzhou você tem a oportunidade de se juntar ao Barcelona. Quando veio assim o interesse, a sondagem e aí depois a proposta, você achou que era algo que não parecia real, um sonho, alguma coisa do tipo? Como é que foi essa aproximação do Barcelona para chegar em você? Na verdade já surgiu alguns assuntos desde 2013, 14, assim, de algumas pessoas me observando, tudo, mas nunca evoluiu, né? E aí quando eu estava no Guangzhou e também na seleção brasileira, que aí começa a ter mais conversas, né? Especulações e tudo mais. E aí é onde tem um amistoso, né? Brasil e Argentina na Austrália, que nós perdemos de 1-0, mas aí tem o fator que teve uma falta lá que aconteceu no jogo, e aí estava eu e o William, né, na bola para bater a falta. Falei, eu não vou bater falta, pode ficar tranquilo. Falei pro William, né, nunca bati falta na vida, pode ficar tranquilo, eu só tô aqui para dar um migué. E aí a gente se posiciona assim para bater a falta e o Messi vem andando aqui atrás, né. E aí eu sei que eu só escutei assim, não sei o que lá, Barcelona. Entendia, né, eu falei, vamos. Eu achei que era vamos pro Barcelona, né? Depois ele falou devagarzinho, ele falou, vamos Barcelona? Eu falei, vamos embora. Só que dentro do jogo, né? Só que aí você para. Aí ele falou, dentro do jogo. Eu falei, não é possível, né? Aí sua cabeça já dá uma... Mas assim, não tira o foco, mas naquele momento, como era um lance de bola parada, você realmente pensa, mas depois segue o jogo. Você achou que era catimba? Poderia ser uma catimba assim na hora? Eu achei de tudo, menos que era verdade, né? Mas assim, aí acabou o jogo, perdemos de 1-0, tudo. E aí voltamos para a China. Continuei meu trabalho no Guangzhou. Isso foi, não sei se foi em junho, vai ser amistoso. Janela abre em julho, né?
Aí fiquei ali no Guangzhou e treinando e jogando e tal. E aí nessa, meu representante falando, cara, tem um interesse real do Barcelona. Eu falei, boss, cara, deixa eu aqui jogar e treinar, resolve e tal. Só que chegou um momento que tava muito ruim pra mim, porque começou a me atrapalhar no meu rendimento. Né, os meus treinos já não estavam sendo o mesmo. Né, obviamente que ali dentro do elenco, do grupo, assim, do Guangzhou, os jogadores chineses, o estrangeiro não percebia que eu não estava igual. Estava normal, só que eu me conheço. Então começou a me atrapalhar nos treinos e também nos jogos. Coisa que na China dificilmente eu fazia partidas abaixo. Dificilmente. E aí começou a me atrapalhar. Começou a atrapalhar o meu rendimento, o meu comportamento dentro do campo. Eu estava um cara muito mais explosivo dentro do campo quando errava algum passe, algum lance, com meus companheiros. Eu falei assim, opa, aí tá ruim pra mim. E aí eu passei a mão no telefone e falei, boss, agora é assim, ó. Ou o Barcelona quer me comprar, ou ele não quer. Eu tô feliz na China. E te falo de verdade, foi muito difícil para eu sair da China. Porque ali eu estava feliz, minha família feliz, a minha vida tranquila. Então assim, eu só queria voltar ao Paulinho, de 2 semanas atrás. E eu não estava performando bem. Eu falei assim, ó, boss, ou é isso ou não é, cara, não dá para eu ficar assim, tá me atrapalhando. E aí ele falou, não, tá bom. E aí teve um jogo, fomos jogar fora, né, Guangzhou e... não lembro o nome da cidade. Enfim, teve um jogo fora e aí nesse jogo, acho que era uma sexta-feira, tinha o jogo do Guangzhou, convocação para a seleção brasileira. E aí a minha esposa falou assim, a gente brinca, né, e vai brincar o resto da vida com essa história. Ela falou assim, ó, você vai fazer o gol, no jogo você vai fazer gol. Aí eu falei, aí beleza. Um cara que eu costumo fazer uns golzinhos, né, tá tudo certo. Você vai ser convocado para a seleção brasileira? Aí eu falei, também pode ser, porque eu já vinha sendo convocado. E o Barcelona vai comprar você. Eu falei, peraí, fazer gol, beleza. Ser convocado, beleza. Agora, Barcelona aí, você já tá falando demais. Calma, né? Calma, vamos com calma, vamos devagar. É uma multa muito alta. Acabou o jogo, ganhei, fiz gol, fui convocado. Pego o telefone, 10 ligações do meu empresário. Aí eu, liguei, né? Fala, boss. Ele falou, Barcelona pagou a multa. E desligou. Eu falei, não, você vai atender. Boss, e aí? Não, o Barcelona pagou a multa, tal, tudo certo. Eu falei, não é possível. Aí liguei pra ela, que minha esposa vai, na China, ela conheceu acho que todas as cidades. Todos os jogos que ia, ela ia. Pra conhecer e tal. Liguei pra ela e falei assim, ó, o boss falou que o Barcelona pagou a multa. Aí ela, tá bom, porque a gente ia se encontrar depois. Foi pro hotel, te falei que ele ia pagar a multa. Só que aí começa tudo de novo. Pô, pagou a multa, mas você vai embora, você não pode mais jogar aí, não sei o que. Eu falei, calma. Nós estávamos com amigos nossos lá na China, foram visitar a gente. Tava acho que uns 4 casais, eu acho, lá. Aí saímos daquela cidade, fomos pra Guangzhou, sentamos, analisamos. Falei, cara. Aí ela falou assim, ó, o que você quer? Você quer permanecer na China e você ser o Paulinho, o cara, o fera, ou você quer jogar com os melhores do mundo? Aí, no início, a princípio, eu pensei bem. Coloquei tudo na balança, tudo. Não coloquei só o futebol, não coloquei dentro do campo. Coloquei tudo que tinha ali para eu analisar. A minha vida na China, como eu era respeitado, o carinho que a torcida tinha por mim, todas as torcidas de todos os clubes chineses tinham por mim. Coloquei tudo na balança. Eu falei, quero jogar com os melhores. Eu falei, é isso. Bora. São decisões. E aí tomamos a decisão de ir pro Barcelona. Obviamente que, cara, bem difícil. Era uma série de fatores ali que tinha dentro do Guangzhou, com os jogadores brasileiros que lá estavam, mas com os chineses também, sabe? Eles me amam até hoje, os chineses. Até hoje.
Tanto é que eu, depois de muitos anos, eu fui lá com a minha família passar Natal, Ano Novo e tudo. Eles têm um carinho comigo que é uma coisa inexplicável, é surreal. E aí decidimos, né, fui me despedir, fui falar com o Felipão, que eu queria jogar no Barcelona. E aí o Felipão, cara, obviamente não é o que eu queria como treinador, mas é o seu sonho. Eu não vou achar um cara aqui, né, que fazia o que você estava fazendo no Guangzhou agora, porque estava num momento de Champions League da Ásia e tudo mais. Mas é o seu sonho, cara. Vai embora, tô contigo, tal. Se precisar, tamo aqui. E aí ele falou, pô, o que você quer para ficar aqui? Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu não quero nada. Eu quero jogar no Barcelona. Ele falou, não, peraí, eu ligo pro intermediário, eu ligo pro presidente, não sei o que. Eu falei, professor, eu não quero nada. Eu quero ir jogar no Barcelona. E aí, Barcelona. Qual foi a sua primeira sensação quando você chegou no Barcelona, vestiu a camisa, fez aquelas primeiras embaixadinhas e falou, cara, isso é real? Aquilo ali é... Foi o ápice também, cara. Foi o ápice. Eu não sou muito disso de relembrar meu passado, não, de sofrimento, essas coisas, tudo. De uns anos pra cá fui aprendendo que, cara, eu passei por situações que eu tinha que passar, sabe? Sou muito voltado a essas coisas, não, mas hoje analisando bem tudo que eu passei no futebol, no menino que saiu do campo do Roncador, né, do Parque Novo Mundo das Casinhas, hoje eu me orgulho. Hoje eu falo que eu sou um cara privilegiado, vencedor. Porque você chega no Barcelona, estádio de 99 mil pessoas, e você joga com os melhores do mundo, sem exceções, e contra os melhores do mundo também. Então eu tenho a oportunidade, tenho o privilégio de estar lá, vivenciar tudo isso, e também caiu num momento de muita sensibilidade, né, minha e da minha família, minha esposa grávida, muitas coisas que aconteceram em Barcelona que realmente era para acontecer e era para eu estar lá. Minha esposa estava grávida, ganhou os nossos pequenos lá em Barcelona. Tinha os meus 2 filhos que vivem também aqui no Brasil, à distância. E Barcelona foi uma mistura de coisas boas, assim, sabe? Por mais que o coração ficou partido ali deixando a China, mas Barcelona também é uma coisa muito diferente e impactante na nossa vida. Os nossos filhos hoje, graças a Deus, né, tá com muita saúde, mas foi um momento também de tensão nossa com os nossos filhos em Barcelona, enfim. Uma série de coisas que Barcelona, a gente analisou depois, eu e a minha esposa, nossos amigos, assim, nossa família, e falou assim, Barcelona foi preparado para nós, para vivenciar isso, para nós, né, eu e a minha esposa, para os nossos filhos, para nossa família. Tinha que ser lá. E aí quando você chega no Barcelona, você vai falar com o Messi também? Você vai falar, pô, aquela frase lá que você falou daquele jogo, agora a gente tá aqui. Depois de muito tempo, né, de alguns meses, eu fui falar com ele sobre o episódio. Aí eu falei, cara, achei que você tava brincando, né? Achei que não era sério. Ele falou, não, a gente aqui no Barcelona já vinha falando muito, né, sobre você, sobre o que você vinha fazendo. Que ali eles tinham muito a visão da seleção brasileira, né? Acompanhava muito ali o campeonato chinês, tudo, mas a seleção brasileira eu estava sendo convocado, mas já era um assunto que eles sempre falavam, foi também na época do Neymar, do Suárez, enfim. Era uma situação que eles já vinham conversando, e aí, pô, graças a Deus, tive o privilégio de jogar com o maior de todos. Você joga a Liga dos Campeões no Barcelona, você joga jogos do Campeonato Espanhol, e você joga contra o Real Madrid, que na época tinha Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, outros
jogadores fenomenais. Foi a equipe mais especial que você jogou contra? Dá pra gente usar essa palavra como uma característica, assim como adjetivo? O Real Madrid foi o time mais especial que você jogou contra? Foi o mais especial. Era muito cara bom, né? Nossa Senhora. Qualidade não tem o que falar, né? Qualidade desses atletas, né? De Barcelona, Real Madrid, enfim. Não tem nada para falar. Mas o entendimento de jogo deles que é uma coisa impressionante. Né? Que é o que muitos amigos meus aqui no Brasil perguntam. Cara, mas o movimento deles é tranquilo, é natural, né? Aquela coisa, né, de porrada. Justamente isso, é o entendimento que eles têm de jogo. Real Madrid, né, na minha opinião, foi o maior que eu enfrentei. Agora, com relação a clássicos, Real Madrid e Barcelona, Tottenham e Arsenal, Corinthians e Palmeiras, qual foi o mais pegado assim, aquele que você falava, meu, hoje vai sair faísca? Corinthians e Palmeiras. Não tem outro igual, né? Não tem. Ali Barcelona, Real Madrid, não tem o que falar, é um show à parte, né? Tottenham e Arsenal, clássico, né, derby, tudo, mas Corinthians e Palmeiras não tem, né? Ali não vai ter um daquele ali que vai ser mais ou menos. Não tem. Às vezes, mais ou menos que eu digo assim, a intensidade do negócio, né, o bicho pegando dentro do campo, não tem. Todos os jogos assim, Corinthians e Palmeiras, vai ser, você já sabe que vai ser dessa forma. Né? Não vai ter um jogo, não, hoje não vai ser tranquilo. Você pode ganhar o jogo, 2-0, 2-1, 3-0, pode ser até 3-0, mas que vai ser pancadaria, vai. Então, assim, é diferente o negócio. Na minha opinião, é o número 1. E aí depois da passagem no Barcelona, você volta um pouco para o Guangzhou e aí você retorna ao Brasil para você fechar esse seu ciclo, essa trajetória no Corinthians. Como é que foi esse seu retorno? Como é que você chegou à decisão de que deveria voltar para o Brasil e seguir a sua carreira no Corinthians? Quando eu saio daqui em 2013, eu falo, né, que um dia eu voltaria. Eu voltei. No início, bem, né, obviamente depois de muitos anos fora, né, eu saí em 2000 minha saída primeira em 2006, depois saio em 2013 e volto só em 2021, né? Então, são muitos anos fora. Então, existe realmente se adaptar novamente, enfim, tudo isso. Né, volto bem, mas depois tem a questão da lesão, e isso me atrapalhou muito. Né? Aconteceu, mas hoje eu falo, cara, aconteceu no final, né, que tinha que acontecer. Hoje eu vejo muitos meninos, né, novos que já tem, né, 2, 3, com 24, 25, que nem o Juan, tá no Corinthians, o Juan Oliveira já aconteceu acho que 3 vezes, né, então Mantuan, que jogou no Corinthians, você fala, cara, as coisas tinham que acontecer nesse momento, né, era a hora. Mas volto, cara, convicto, que queria voltar pro Corinthians, queria jogar no Corinthians novamente. Não foi realmente da forma que eu queria, da forma que eu esperava, devido às lesões, mas é o que eu queria. Né, e voltei, consegui ficar mais alguns anos no Corinthians, né, tenho uma despedida depois que eu nunca imaginei que eu teria no Corinthians, uma despedida maravilhosa, uma despedida inesquecível, uma despedida com a cara do torcedor corintiano, e é só gratidão que eu tenho para falar para a torcida do Corinthians, que todos os jogos, né, todo mundo sabe disso, o show que eles fazem, a parte cara, é impressionante, é o tempo inteiro. 90, 100 minutos, 120 minutos. Não tem tempo ruim, né? Então, sou um cara privilegiado de passar... No Corinthians foram quase 6 anos e meio, 7 anos, algo assim. Privilegiado de vivenciar todos esses anos com o Corinthians. O Corinthians me dá a oportunidade de ganhar títulos importantíssimos para a história do clube, né? Como da Libertadores. E aí tem a minha aposentadoria e aquela despedida tão especial que foi. Com relação a despedidas, a gente teve agora há pouco também, né, uma despedida do Gabigol, do Flamengo, uma bela despedida. Só que a gente também tem alguns ídolos de outras equipes que não receberam uma despedida do tamanho que o Gabigol recebeu. Por exemplo, o Dudu no Palmeiras, até mesmo o Cássio no Corinthians, ele não teve aquela despedida
tão grandiosa como foi, por exemplo, a despedida de outros jogadores. Nesse caso, assim, você acha que esses atletas deveriam ter assim mais uma despedida especial? Ou o que você sente quando você vê essas situações? Eu acho, algumas pessoas me perguntaram isso, até relacionado ao Cássio também, e aí eu coloco que, cara, é muito relativo, né? Cada um tem a sua despedida, o seu momento, como será. Eu acho que é muito como é conduzida a sua saída. A forma que você conduz, e aí você vai tendo o parâmetro até chegar a essa despedida. Né? Obviamente que tem que ter realmente despedida, né? Para os ídolos, uma coisa, um show. Tem que ter, né? Na minha opinião. Mas é a forma que, durante o processo, as pessoas vão conduzindo. Como é conduzido, é a forma que vai chegar lá na frente, e aí todo mundo depois se questiona, por que não foi assim? Porque a forma que foi conduzida a minha, realmente, em um primeiro momento, eu falei assim, pô, mas cara, será que é bom fazer um último jogo? Eu não sabia como todo mundo ia reagir, né? Eu não sabia como que ia ser. E aí eu fui sentindo, né? As pessoas, minha família, o próprio Antônio de Oliveira, ele veio conversar comigo, ele falou, cara, você precisa se despedir dentro do campo. Você não pode se despedir em um outro lugar. Onde você jogou a sua vida inteira? Foi dentro do gramado. Né? Minha esposa, meus amigos falaram, cara, você precisa fazer o último jogo, você precisa jogar o último jogo com a camisa do Corinthians. E aí eu fui entendendo. E a forma que foi conduzindo, foi se encaixando as coisas, e foi uma despedida da forma que foi. Né? Então, assim, você tem que ir trabalhando também até a sua despedida, porque senão fica muito depois. Né? Do Gabigol, do Cássio, do Dudu, que você citou, é a forma que você vai conduzir. Se você conduzir de uma forma não tão boa, vai surgir efeito lá na frente, né? Então, a mim, eu vejo realmente assim que, cara, foi na medida do possível, foi da melhor forma que nós pensamos em fazer, assim, sabe? Eu, minha família, como eu falei que o Antônio de Oliveira conversou comigo, conversei com o Fabinho, né? Ele falou, pô, você quer fazer uma coletiva, não quer? Pô, e isso é mesmo do jogador, sabe? As pessoas têm que perguntar e o jogador tem que sentir, pô, você quer, você não quer? É você. Aí eles dão a opinião deles, ó, eu acho que isso aqui seria bacana. E aí dentro disso, num contexto, graças a Deus, foi uma despedida minha maravilhosa. O pessoal elogia muito o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, e inclusive tem muita gente falando que ele mudou a cara do Corinthians do primeiro semestre para o segundo semestre. Você que conviveu com o Fabinho Soldado, o que você pode falar dele como profissional, como pessoa, e você tem essa visão também? Você acha que o Fabinho ele revolucionou, vamos dizer assim, o Corinthians, transformou o Corinthians nessa temporada? O Fabinho Soldado, eu tive muito contato com ele, né? Principalmente nesses meus últimos 5, 6 meses de Corinthians. E sempre falei pra ele. Eu falei, cara, você tem que entender o que é o Corinthians realmente. Eu sei que você, cara, você trabalhou, jogou em clubes grandes, mas isso aqui é diferente. Né? A cultura, quando eu falo cultura corintiana, realmente tem coisas que é só no Corinthians. É como eu sempre falo, cara, com todo respeito às outras instituições, mas tem coisas que só o Corinthians tem. Nenhuma outra tem, não é do Brasil, é do mundo. E eu fui falando pra ele, falei, cara, tem coisa que aqui não funciona. Aqui você dá uma mudada. E aos poucos ele realmente foi. O cara, pô, jogou, é um cara que tem entendimento, é um cara que trabalhou em time grande. Então aos poucos ele foi encaixando as coisas, vendo o que tinha que ser mudado realmente, o que não precisava, o que precisava ser ajustado. Porque é o que nós conversamos, a gente conversa bastante, eu e o Fabinho, né, é o que ele fala, Paulinho, foi um primeiro ano de sustentar. Sustentar o primeiro ano para o segundo ano você começar um trabalho realmente da forma, ele falou que eu quero. Então assim, realmente foi um ano para ele sustentar, ele, a diretoria e tal, se sustentaram. O começo foi difícil, né, eu estava lá, foi bem difícil até a minha saída, cara, era complicado. Não era fácil, é uma mudança de gestão, né, de diretoria que, cara, sempre foi de uma forma e agora eles chegam para mudar da forma deles e tá tudo bem. É o que eu sempre falei pro Fabinho e falei pro presidente. Falei, você só vai ver quando eu sair, né? Você só vai ver se você errou ou acertou no final do campeonato. Você vai ver, no início não tem como. É porque o presidente falou, pô,
queria ter ficado com esse atleta, aquele atleta. Eu falei assim, presidente, está tudo bem. O senhor é o presidente, o senhor tem que tomar decisões, e tomou e já foi. Agora você só vai ver se acertou lá em dezembro. O que aconteceu? Com todo o trabalho que o Fabinho Soldado fez, que o presidente fez, as coisas foram se encaixando. E monta o time que montou. Um time muito bom, qualificado, competitivo, onde se encaixa e aí faz uma reta final de campeonato brasileiro que fez. A gente está falando do Fabinho Soldado também porque, querendo ou não, ele montou o time do Corinthians. Você terá o Corinthians no ano que vem como seu adversário. Você é o coordenador técnico do Mirassol, anunciado, né, recentemente. E queria que você primeiramente falasse desse seu interesse, né, em buscar essa função de coordenador técnico, que é uma função basicamente que você faz o elo entre a diretoria e o jogador. Mas de onde veio esse interesse? Como você desenvolveu, né, essa vontade? E também como foi esse contato, esse approach do Mirassol para te contratar? Bom, primeiro dessa função, eu já vim estudando, vai fazer 3 anos. Né? Quando eu tive minha primeira lesão de joelho, eu já, depois de uns 15, 20 dias, todo mundo sabe a minha referência nessa parte de gestão, que é o Thiago Escuro, que hoje está no Mônaco. É um cara que, assim, diariamente conversa comigo, me explica como funciona, como são os processos, como devo agir em certas situações. Então, o Thiago Escuro é a minha referência. Não só ele, entre outros também que tem no futebol, mas ele é o cara que eu mais converso sobre isso. Né? E aí comecei a estudar na primeira lesão. Quando eu tenho a segunda lesão, que aí eu começo a ser um pouquinho mais firme nos estudos. Porque uma vez o Edu Gaspar falou assim para mim, não espera você terminar de jogar para você começar a estudar, porque senão você vai perder 3 anos. E se você não entrar no cenário em 3 anos, fica muito mais difícil. E eu peguei aquilo e absorvi. Eu poderia entrar no cenário ou não também depois de 3 anos. Mas eu falei assim, vou estudar. A segunda lesão foi estudar, fiz os cursos na federação, fiz curso na La Liga. Né? A gente ficou quase 20 dias na Espanha, entendendo os processos dos clubes, como funciona da base, 10 anos até chegar num profissional. Então fui vendo todos os processos dos clubes, visitando clubes, metodologias. Fui no Corinthians, fui no São Paulo. No São Paulo fiquei quase 1 mês e meio ali com o pessoal do coordenador técnico Edu, com o Altair Ramos, com o Biasotto. Fiquei ali 1 mês mesmo sabendo como é o processo de um coordenador técnico. No primeiro momento, não sei quanto tempo eu vou exercer isso, 2, 3, 4, 5 anos. Depois cai numa situação normal de diretor de futebol, diretor executivo. Né? E eu sei que eu posso ter essa função lá na frente, mas eu primeiro preciso passar por esse processo. Então estudei muito para chegar hoje e eu estar pronto, estar preparado para exercer a função no Mirassol. É um coordenador técnico de futebol, onde eu vou fazer todo o elo entre comissão técnica, departamento médico, diretoria, porque eles precisam, todo mundo precisa estar conectados e saber o que está acontecendo. E muitos clubes que eu visitei, que eu passei, realmente às vezes fica muito distante a comunicação, né? E ela é importantíssima. O treinador, principalmente, para a comissão técnica dele, para ele chegar no campo e falar, ó, esses são os atletas que estão disponíveis para o treino, é isso, é aquilo, trabalho hoje, como que vai ser o trabalho, vai ser esse, vai ser aquele, esse atleta tem que descansar, esse pode ir. Então, assim, dentro disso, a comunicação ela vai se encaixando. Depois aqui, vou para o departamento médico, como é que, ó, esse atleta tá assim, vou para a diretoria, ó, esse atleta assim, o trabalho foi assim. E isso é a minha função, é estar dentro do CT diariamente, todos os dias, para ver também as dores de todo mundo. Porque às vezes você não sabe a dor que o cozinheiro tem, você não sabe a dor que o nutricionista tem, você não sabe. Se você não se comunicar, como é que você vai saber? O meu foco principal realmente é a parte técnica, é dentro do campo. É olhar o trabalho do treinador para eu poder questioná-lo depois, questioná-lo no bom sentido. Não porque eu trabalho esse trabalho hoje ou aquele amanhã, mas você tem que saber as dores também das pessoas e dentro disso você ir encaixando as coisas. E quando você se apresenta definitivamente no Mirassol, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história, vindo de um acesso muito histórico também na Série B, com um vice-campeonato, só perdendo do Santos, que foi campeão, e que tem objetivos para 2025, e eu queria saber de você, quando você se apresenta em definitivo, e também quais são as metas que foram traçadas para essa temporada de 2025. Bom, primeiro de muita alegria, né?
Estou muito feliz mesmo com a decisão, pela confiança também do Mirassol, né? De acreditar, afinal de contas, um cara de 36 anos, né? Jovem, assumindo um cargo de coordenador técnico. Então, realmente é um desafio muito bom para mim, né? Algumas pessoas, pô, com 36 anos, um desafio desse é grande. Eu falei assim, mas eu tô pronto, tô preparado. Vão ser com acertos e com erros, e tá tudo bem. Mas a vontade, a determinação, a personalidade, o caráter, a honestidade, aí sempre vai ter. Agora, com erros e acertos, vão existir. E é assim que eu vou aprender. Tenho 36 anos numa nova função. Eu vou aprender dessa forma. Então é uma situação de muita felicidade, de muita alegria, muita vontade de trabalhar. Eu quis estar no processo do Mirassol. Esse é o mais importante para o Mirassol. É as pessoas que querem estar dentro do processo. O Mirassol veio, quer me contratar, tudo bem, mas você quer. Se você quiser, isso aqui, o Mirassol. Esse é o mais importante. Sobre metas, eu sou um cara também muito competitivo, né, todo mundo sabe. Campeonato Paulista, estadual mais difícil do país, na minha opinião, onde nós temos metas de chegar na fase de mata-mata. Né? Acho que o Mirassol vem trabalhando há muitos anos para sempre estar chegando na fase de mata-mata. Então temos que dar continuidade. Numa Série A é uma outra competição, é a primeira vez, aí nós temos que definir treinador, montagem de elenco, isso tudo nós temos que primeiro olhar o Paulista, que é uma competição super difícil. E aí dentro do Paulista a gente vai encaixando as coisas para a Série A, mas também na Série A de fazer um bom trabalho e permanecer na Série A. Para a gente fechando o nosso bate-papo aqui, Paulinho, eu queria que você descrevesse a sua carreira em uma palavra. Se você tivesse que descrever a sua carreira em uma palavra, uma só? Qual seria? Nossa Senhora. Gratidão. Sua meta para 2025, e não só para 2025, mas também para o seu jogo de despedida. Cara, para a meta de 25 é o que eu falei, né? É com o Mirassol fazer um trabalho muito sério, as pessoas enxergarem também num ponto, eu carrego isso comigo, né? Todo mundo olha, pô, o Paulinho, que eu passei jogando quando eu era jogador, tudo, o exemplo, mas eles olharem também agora que o Paulinho desse lado aqui vai continuar sendo exemplo, vai continuar fazendo as coisas que acredita, vai continuar com as convicções e o principal de tudo, ajudando. Né? Acho que o meu foco é esse, ajudar esses atletas no Mirassol, ajudar a diretoria, ajudar os departamentos e eles enxergarem que o Paulinho ali não é pelo que o Paulinho fez quando jogador. É que agora nessa nova fase eu me preparei para estar nessa nova função. Então eu quero que eles enxerguem isso. A minha meta é isso, é fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, sempre respeitando, sendo exemplo, honesto. E para o jogo de despedida, espero que o Canindé esteja lotado, né? Dia 21/12, às 9h30 da manhã, estádio do Canindé, transmissão ao vivo da Band, não vai perder não, hein? Que seja uma festa linda, que as crianças, que os torcedores de todos os clubes, né, possam comparecer. Tenho certeza que quem estiver lá, eles vão ver um espetáculo, um show, e o mais importante, foi feito com muito amor e com muito carinho. Que seja feita uma despedida e que todos vocês possam presenciar e aproveitar da melhor maneira possível. Paulinho, obrigado, cara. Sucesso. Ótimo ano de 2025 para você, que seja uma despedida ótima, que seus objetivos sejam alcançados. Boas festas, principalmente para você, para sua família, que seja um ótimo ano esse de 2025 que está por vir. Muito boa sorte aí para você no comando técnico agora como coordenador técnico do Mirassol. Obrigado, um beijo para todos aí. Um ótimo ano, ótimas festas. Até lá. Esse é Paulinho, agora em um novo desafio, mas que é ídolo do Corinthians, do Guangzhou e principalmente de sua família e também, é claro, um dos jogadores que mais fizeram história no futebol brasileiro, conversando aqui com a gente no Esporte na Band. O recado está dado. Dia 21 de dezembro, 9h30 da manhã, a despedida do Paulinho diretamente do estádio do Canindé.